quanto ao meu estado de espírito, eu começaria descrevendo a viagem para cá. Eu vim num avião que é chamado o Madrugadão. Ele é o primeiro, ele sai às 6h15 da manhã. Naturalmente, um avião que vem direto de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, repleto de mineiros. Então, quando esse avião se aproximou da cidade maravilhosa e que foi possível ver o mar, a gente percebeu aquela ansiedade contida em toda a aeronave. Porque o mineiro, ele fica assim, hipnotizado com o mar. Então, quando o avião começou a pousar no Santos Dumont e deu para ver aquele mar lindo e o sol, uma criança de 5 anos gritou: "Nossa Senhora Aparecida, o mar!" Então ela tirou toda a atenção, todo mundo começou a rir, mas na verdade eu estava com vontade de gritar isso também. Mas a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo a se conter. Então essa criança foi o canal que nos deixou muito feliz de penetrar no clima espiritual do Rio de Janeiro, nas colônias espirituais que dirigem os destinos espirituais desse estado. Colônias que estão muito acima das dificuldades temporárias que nós encarnados estamos enfrentando nessa cidade, nesse estado. Porque a transição planetária impõe uma complexa conjuntura, mas que de modo nenhum implica que as rédeas diretoras da vida espiritual tenham sido largadas pelas mãos benevolentes do nosso Cristo planetário. E é sobre esse tema que nós gostaríamos de refletir nesse início de noite. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma, com toda a energia e com toda a convicção da sua alma, que o Espiritismo está na natureza, não apenas nos livros que ele escrevia, não apenas na codificação e nas obras de Allan Kardec, que são extraordinárias e que refletem a sua sabedoria, o seu bom senso, a sua lógica, mas o Espiritismo, compreendido e afirmado por Kardec como conjunto de leis divinas que regem o elemento espiritual e as relações desse elemento espiritual com o elemento material, esse conjunto de leis profundas e amplas, que exigem do espírito muitas encarnações para poder compreender em profundidade, Kardec chama de ciência espírita ou espiritismo. Ele optou por não chamar de espiritualismo, porque o espiritualismo era já uma palavra multissecular, uma palavra repleta de sentidos, de história, de equívocos e de acertos. Ele então prefere criar uma palavra nova, uma palavra que fosse leve, que não tivesse sobre os ombros séculos de história, e cunha o vocábulo espiritismo. Essa ciência do elemento espiritual, porque havia aprendido dos espíritos, da pleiade do Espírito Verdade, ele aprendera com eles, que o universo possui 3 grandes elementos, 3 elementos gerais: matéria, espírito e Deus. Deus, o criador do elemento material e o criador do elemento espiritual.
E do mesmo modo que o químico, o físico, o biólogo, estuda o elemento material nas suas infinitas manifestações, o homem de bem, ou o ser humano de bem, o ser humano conectado com as leis divinas, mergulha a sua reflexão no estudo do elemento espiritual e nas relações que se estabelecem entre o elemento espiritual e o elemento material. Compreendendo então esse pano de fundo, Kardec escreve com firmeza e convicção na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão foram precursores da ideia espírita. Sócrates e Platão foram missionários, encarregados de lançar as primeiras sementes, herdeiros que eram de tradições espirituais anteriores a eles, mas dando uma linguagem nova, peculiar, que era a linguagem da filosofia grega. Sócrates e Platão mergulham na compreensão do elemento espiritual. E eu aqui, lembrando aquele aluno que vai à estante de livros, a biblioteca da história universal, resolvi trazer para nossa reflexão uma obra de Platão, Timeu. A obra Timeu, produzida naquele formato de diálogo, como de resto várias obras de Platão, trata de algo muito especial. Muito especial. Tão especial que eu trouxe uma cola. Platão, nessa obra, vai trabalhar um conceito, que é o conceito do demiurgo. O demiurgo. Não preocupem com as palavras, porque é grego mesmo. Platão havia trabalhado a ideia de que há um mundo não visível, que também não é um mundo espiritual, porque o mundo espiritual é visível, é palpável, só não é visível e palpável com os sentidos físicos, mas ele é visível. Platão pensava um pouco mais por detrás. Pensava ele, olhe ao seu redor. Olhe agora ao seu redor. Tenta enxergar algo que antes de existir não esteve na cabeça de alguém. Vou te mostrar algo aqui. Isso aqui, para quem não conhece, são óculos. Antes disso existir, esteve na mente de alguém. Esse microfone, antes de existir, esteve na mente de alguém. Em resumo, esse congresso que agora nós vivenciamos com a mais profunda alegria, esteve na mente e no planejamento dos organizadores do SERJ. Tudo que toma forma, tudo que se expressa no mundo material, vive antes na mente de uma consciência.
de um ser inteligente que concretiza e que transforma em realidade o pensamento e a ideia. Então, Platão irá trabalhar o mundo das ideias. Isso nós aprendemos na escola. O que nós não aprendemos na escola é que, para Platão, o mundo das ideias é o mundo do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do Criador do cosmos infinito. Ele é soberano Criador. Por quê? Por quê? Porque Ele é a inteligência suprema. Ele é a fonte de todas as ideias que se concretizaram no cosmos infinito. Antes de existir o universo, antes, se é que nós podemos falar em antes. Eu não usaria a palavra nem antes nem depois, porque Deus criou o tempo. O tempo, ou melhor, estou na frente do Raul, que é físico, o espaço-tempo é algo criado. Se foi criado, não tem sentido falar em antes e depois para Deus. Ele criou o espaço-tempo, Ele criou a matéria, Ele criou o espírito. Então, Platão estava na direção certa. A inteligência divina é a fonte de todo o planejamento do cosmos. Tudo que existe e tudo que vai existir está primeiro vivo na mente, na inteligência suprema. E essa inteligência suprema estabelece padrões, leis universais, leis cósmicas. Tudo que existe e tudo que irá existir só pode existir. Ele diz que quem criou o nosso mundo, o nosso orbe, não foi o Criador Todo-Poderoso. Foi o demiurgo. Uma consciência supra-humana que queria fazer o melhor, que queria criar algo perfeito, mas que recebeu para criar uma matéria eterna que ele, demiurgo, não criou, que ele recebeu. E essa matéria é igual pecinha de Lego. Você só tem aquelas. E você tem que montar com elas. Então você pode fazer infinitas coisas, mas as pecinhas são aquelas e ponto final. Essa matéria eterna é o repositório de toda a sabedoria do Criador cósmico. Porque essa matéria eterna retrata a mente, ele chama de nous em grego, que eu não traduziria por mente. Eu traduziria por consciência.
a consciência cósmica imprime nessa matéria leis imutáveis. Então, você mexe de cá, mexe de lá, mexe acolá, mas a matéria é aquela e ponto final. E ponto final. 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, isso foi escrito. 1857, você abre o Livro dos Espíritos, na segunda edição, porque na segunda edição você vai abrir na questão de número 27. E aí os espíritos vão dizer: quem é espíritos? É bonito, eu chego aqui e falo, os espíritos. É uma coisa genérica, né? Os espíritos. Os espíritos. Quais espíritos assinaram o prolegômenos? A palavra difícil grega não é xingamento, é prefácio. Prefácio, prolegômenos, né? Legômenos, em grego, é o que foi dito. Prolegômenos, o que é dito antes do que vai ser dito. O prefácio. Quem assinou? Agora não faça isso. Chegando em casa, no hotel, abre lá seu livro dos Espíritos, você vai ver que Platão assinou. Platão assinou esse prolegômenos. Santo Agostinho também. Uma pleiade de espíritos que já deram a sua contribuição para a evolução do orbe e continuarão dando. Lá, na questão 27, esses espíritos vão nos dizer: ei, eu quase escuto o Platão aflito, dizendo assim: gente, alguém lembra do Timeu? Não é Timão, Timão é do Rei Leão, é Timeu. Alguém lembra do Timeu? Alguém lembra? Kardec lembra. Kardec lembra. Que ele até traduziu, antes de ser codificador, obra da literatura grega. Então ele diz assim: você lembra da matéria eterna lá do Timeu? Essa matéria eterna é o fluido cósmico. O fluido cósmico que é suscetível de infinitas combinações. Infinitas combinações. E você pensa que o fluido é o quê? É um tijolo? É um tijolo? É um coco? É uma tapioca? É um açaí? Esse eu fico conversando com o Alberto Almeida. É um açaí? Não. Olha o que Kardec pergunta. O fluido cósmico é a eletricidade? Alguém aqui já tentou pegar a eletricidade? Eu já, quando pequeno. Não consegui. E aí ele pergunta: é o magnetismo? Você consegue pegar magnetismo? Coloca dois ímãs, ou então um prego e um ímã, e percebe que o prego está sendo atraído pelo ímã. Você consegue pegar magnetismo? Então não existe, não consigo pegar. E os espíritos respondem: não, o magnetismo e a eletricidade, que depois nós viríamos a saber que é uma coisa só, é uma modificação do fluido cósmico. Já é uma modificação. Então os espíritos voltavam, só que agora de maneira aprimorada, mais elaborada, falavam da matéria universal.
e não poderia deixar de ser Augusto dos Anjos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Glória à matéria cósmica, à energia potencial, que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos elementos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Livro onde o Criador grava com o seu pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Seus poemas de seres e universos. E quando eu li essa poesia, eu falei, o que é teleologia? O que é teleologia? Teleologia é o conceito trabalhado por Platão no livro Timeu. Teleologia significa o objetivo, a meta traçada. Então Platão dirá o que a nossa civilização ocidental negou e agora sofre as consequências. Porque o racionalismo materialista do século XIX e do século XX criou um universo que não tem propósito, que não tem objetivo, porque é fruto do acaso, sai de lugar nenhum para lugar nenhum. E como é que você se inspira com uma coisa dessa? Você está triste, chega para alguém e fala alguma coisa que anima, a pessoa diz, você veio de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. E no meio do caminho? No meio do caminho é só o caos. Você se anima com isso? Então Platão irá trabalhar que nessa matéria eterna Deus grava os seus objetivos, seus propósitos, seus planos. Seus planos, seus feitos de amor no amor imersos. É outro verso desse poema do Augusto dos Anjos. Matéria cósmica. Esse então é o celeiro de tudo que existe de material. E mergulhado nesse celeiro de energias, e aqui eu lembrei da criança, Nossa Senhora Aparecida, o mar. Esse é o mar. E os peixinhos desse mar são as consciências, os princípios inteligentes do universo, as inteligências criadas pela inteligência suprema, com o DNA da divindade. Esses são os peixes mergulhados nesse oceano de energia cósmica. E prossegue então Platão no Timeu. Ele diz que a matéria do nosso orbe foi pensada pelo demiurgo, foi planejada pelo demiurgo. Olha isso, pensada, planejada pelo demiurgo.
O demiurgo buscou nesse celeiro de energia e formou o nosso orbe dentro do que era possível. E o demiurgo é a alma do mundo. Alma do mundo. Por quê? Porque esse Platão, embora tenha vivido aproximadamente uns 500 antes de Cristo, não é que ele leu o Livro dos Espíritos? Dá nada esse Platão. Ele vai dizer o seguinte: essa matéria precisa de uma inteligência para que ela se organize. Ela é energia pura, mas ela precisa ser organizada, e só uma consciência, somente uma inteligência consegue ordenar a matéria. A inteligência que ordenou o mundo é o demiurgo da Terra. E aqui você fecha o livro Timeu. Coloca na estante. E abre outro. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Vem o espírito Lacordaire. Eu vou ler um parágrafo, só umzinho. Para ler de perto tem que tirar os óculos. Ele diz assim: há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são Messias. É preciso distinguir. E ele vai lá no item 3 e vai definir Messias, o ungido, o escolhido, o ungido. Messias, seres superiores. Aí você tem que lembrar lá da escala espírita. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos superiores. Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Infalível aqui no sentido de falência humana. Então, mesmo encarnados, eles não estão mais sujeitos à falência moral. É nesse sentido. Mesmo encarnados. Pode estar encarnado, desencarnado. Admitidos. Olha isso aqui. É Lacordaire, é Revista Espírita. Admitidos. Admitido é o seguinte: você chega lá e fala, posso entrar? Você, não. Aí chega o Cristo. Posso entrar? Pode. Pode entrar. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Então, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, possui conselhos, assembleias. Então, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra. Eu disse diretamente, eu não falei por WhatsApp,
nem por Instagram, nem por Facebook. Eu disse diretamente. É o que eu estou lendo. Deus fala diretamente com esses seres, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir a palavra. Então, Deus manifesta-se a eles, e eles agora, qual o encargo que ele recebe? Porque Messias é isso, é dar um encargo. É você dar um encargo a alguém. Qual o encargo desses espíritos? Transmitir a vontade de Deus e executar a vontade de Deus. Verdadeiros representantes da divindade. Olha isso aqui, gente. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Ou seja, eles acessam o pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Missões gerais, leia-se, missões planetárias. Planetárias, cujos detalhes de execução são confiados a outros. Então, detalhes, outros executam. Aqui formou-se o quadro. Espíritos chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Ou nas lindas palavras de André Luiz, inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Indescritível. Então eu queria aqui puxar um pouquinho da imaginação de todos. Talvez aqui nesse auditório imenso, nós tenhamos uma amostra da linda diversidade da criação divina. Então nós podemos perceber aqui nesse auditório algumas almas que têm uma profunda paixão pela música, né, Natasha? Mas eu vejo outras aqui ligadas às artes visuais, ao desenho, à arquitetura, etc, etc. Vejo também aqui os calculistas, os engenheiros, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro de minas, as muitas engenharias, as muitas químicas, as muitas físicas, a turma da linguagem, os linguistas, os beletristas, os poetas, os escritores. Vejo aqui os sociólogos, aqueles que se apaixonam pela movimentação das comunidades e dos grupos humanos. Mas vejo aqui também os antropólogos, apaixonados pela evolução da espécie humana, os geólogos, um conjunto de interesses, e cada um de nós tentando expressar e tentando dar vazão a esses potenciais da alma, potenciais ligados ao sentimento, potenciais ligados à inteligência, à cognição, potenciais ligados à imaginação, à criação, à arte, desenvolvendo e aprimorando esses dons. Você desenvolve e sempre encontra alguém mais desenvolvido que você. Estuda, 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 e surge alguém que parece fazer tudo o que você faz. Mais rápido, mais simples. E você reconhece
que é alguém que percorreu mais essa estrada do que você. Então você talvez tenha alguns poemazinhos aí, grafados, e aí você chega aqui e olha e tem Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade. E você pensa, meu Deus, a estrada vai ser longa. Não vai ser fácil. E então você encarna, desencarna, estaciona, anda um passo, estaciona, anda um passo, volta um, estaciona, anda mais um, e lentamente vai fazendo o seu progresso. E então, seguindo os princípios que estão estabelecidos na questão 100 e diante do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, que é a reflexão dos espíritos de Kardec sobre a evolução espiritual, você atinge o terceiro nível. Os espíritos superiores se torna um espírito puro. E dizem, eu não sei, mas dizem que é assim, uma festa bonita. A última desencarnação. Talvez nem seja aqui nesse orbe. Você é recebido numa festa linda, e aqueles tutores espirituais que te acompanharam por 300 mil anos, 500 mil anos, 5 milhões de anos, 1 bilhão de anos, vão chegar para você e falar, meu Deus, você está tão bonito, ou tão bonita. Eu lembro quando você era uma ameba. Guardava já essas características. Era uma ameba ansiosa. Uma ameba hiperativa. E agora, espírito puro. Bem-vindo. A jornada começa agora. E aí você fala, mudaram de novo as regras da Previdência? Eu não vou me aposentar? Não! Não! Você é um apaixonado pela biologia, você é um apaixonado pela construção, você é um apaixonado pela língua. E há, aqui agora, alguns cristos que estão planejando uma coisa grande aí. Eles vão formar um planeta. E você foi convidado para integrar a equipe da... Você vai escolher. As equipes. Não é piada, é sério. Capítulo 2 do livro A Caminho da Luz. A vida organizada. Eu vou ler o inicinho do 2, porque o tema é o capítulo 1. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, parece um poema, a psicografia do Chico. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, olha aí a teleologia, o propósito.
os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Os artistas da biologia. Então, tá bom, o que nós vamos ter? Tive uma ideia. Um tigre. Tiger, pode dar o nome que você quiser, vai ter vários nomes. É um tigre, eu estou pensando que ele tem um rabinho assim, tá bonito, uns dentes. E planejaram a forma. Aí o outro levantou a mão, o elefante, a girafa. E vieram aqueles com o projeto do corpo humano. O corpo humano, com seus vários tipos de células, com seus múltiplos tecidos, com os órgãos, formando essa estrutura espetacular. Sob a orientação misericordiosa e sábia do demiurgo da terra. E eu sei o nome dele, eu posso dizer. Jesus Cristo. Então, se você imaginou que Jesus era aquela pessoa presa no crucifixo, que você tinha vontade de arrancar, não? Que eu lembro, sempre olhava Jesus para o crucifixo, dava vontade de tirar ele de lá, um negócio que incomoda, né? Dava vontade de tirar. Não se espante. Essa aqui é uma nova visão do Cristo. Então, se você quiser ser mais contemporâneo, falar a linguagem da moçada, você pode chamar ele de CEO. O presidente da companhia. Supervisionando as múltiplas equipes. Agora, olha aqui. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis da criação. Mas beleza não no sentido de gosto. Não no sentido de gosto. Porque eu acho o pão de queijo lindo. Beleza no sentido da harmonia, da proporção dos elementos. Algo é belo quando os elementos que o compõem são harmônicos. Por que um quadro é bonito? Porque ele harmoniza luz e sombra. Por que uma escultura é bonita? Porque ela integra o torto com o curvo e com o reto. É a proporção, o ideal da beleza, do bem feito. Não precisa, a gente sabe. O que é um pão de queijo mal feito? O que é um pão de queijo bem feito? Você sabe. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. E você achou que ia ficar à toa no mundo espiritual, tocando harpa. Não tem outro instrumento, eu prefiro tocar violão. Embora eu adore a harpa. Não. Todas as formas foram estudadas e previstas.
por equipes numerosas de espíritos puros, sob a direção sábia e misericordiosa do demiurgo da terra. Os fluidos da vida foram manipulados. Olha, os fluidos da vida, ou seja, as combinações do fluido cósmico foram manipuladas para tentar formar algo novo, a Terra, de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Ou seja, tem uma conjuntura. Não dava para fazer qualquer coisa. Tinha que se adaptar ao que o novo orbe propunha. E então, nós voltamos para o capítulo 1. Porque o capítulo 1 do livro A Caminho da Luz retoma a mensagem de Lacordaire, da Revista Espírita, de 1868. Retoma a questão 27 de O Livro dos Espíritos e retoma o livro Timeu, de Platão. O capítulo 1, a Gênese planetária, começa com o item 1, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, todos os planetas do sistema. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, no sentido relativo, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos, não dos desconhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Formação do orbe, gênese planetária. Aí a comunidade dos Cristos do sistema solar. Quantos, meu Deus? Eu daria tudo para saber isso. Gente, quem tiver o WhatsApp, o grupo de WhatsApp dessa comunidade, dá vontade de xeretar lá, não dá? Quantos são, meu Deus? Quantos são? Reúnem-se em algum lugar do sistema, a gente supõe, a gente chuta, né? Que seja no Sol, que é de onde partem as energias espirituais, magnéticas, que sustentam a vida de todo o sistema. Mas é a reunião ordinária. Eles reúnem sempre lá. Mas de vez em quando eles se deslocam. E quando ia formar o orbe terrestre, eles se reuniram. Para quê? Para lançarem no tempo e no espaço. Olha que coisa linda. Lançarem no tempo e no espaço. Porque eles já vivem além do tempo
e do espaço. Lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, aí a Terra já estava formada, tudo bonitinho, as espécies, tudo certinho, dinossauro, que foi, que tem uns experimentos também, Você está lidando com inteligência, com princípio inteligente, você planeja alguma coisa, mas a consciência reage. Então tudo certo, as espécies, todas bonitas, eles se reuniram a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Reuniam-se para planejar a encarnação de um dos membros da comunidade. Um Cristo tomaria um corpo e se manifestaria entre nós. Então, ao final do livro, caminhando agora para o nosso encerramento, ao final do livro, A Caminho da Luz, porque a nossa jornada evolutiva é uma jornada que lembra uma simples semente. Semente só se transforma em planta se ela for colocada na intimidade do solo obscuro. Porque semente guardada em potinho de vidro ou em louça de cristal não vira nada. Semente precisa encarar o obscuro. Então, o que faz ela? O que faz ela? Que faz a semente quando é mergulhada no seio da terra? Ela busca a luz, busca com todas as forças do seu ser, e ela então rompe o solo e continua sempre em direção a caminho da luz. Porque planta vive de luz. Planta vive de luz. Meu corpo precisa comer o pão de queijo, mas meu espírito vive de luz, a caminho da luz. Essa é a nossa jornada extraordinária. E diz Emmanuel no final do capítulo, nos últimos capítulos desse livro, em pleno fim da Primeira Guerra e às portas da Segunda Guerra Mundial, que foi quando a obra foi psicografada. E nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, apavorados. Por quê? Por quê? A obra A Caminho da Luz foi psicografada às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Um dos eventos mais tenebrosos do orbe. Meu povo, vamos levantar a cabeça. Que ansiedade é essa? E dizia Emmanuel, sempre com a humildade, ao que nos é dado saber. Isso às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A comunidade dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida se reuniria pela terceira vez no orbe. Para quê?
Para quê? Para planejar o que nós estamos vivendo agora. Para planejar. Então, eu me lembro aqui da obra Nosso Lar. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial? Não foi fácil. Não foi fácil. Você está achando que é difícil, você não viu a Segunda Guerra. Pergunta para um morador de Hiroshima. Você está com medo do dia 28 de outubro. Pergunta para um morador de Nagasaki. Quando aquela bomba bateu no solo. Às vésperas, estava em Nosso Lar, e uma colônia inferior a Nosso Lar, próxima da Terra, e é curioso isso, porque colônia espiritual próxima da Terra, só tem espírito que pensa igual encarnado. Então lá, nessa colônia, tinha uma rádio fraternidade, mas não era do Rubens da Divina, não, nem da Rádio Rio de Janeiro, não. E o locutor começou a ficar apavorado, porque as coisas foram se encaminhando e se aproximava a Segunda Guerra, e ele começou a transmitir: socorro! Irmãos de Nosso Lar, socorro! Uma guerra de proporções internacionais se abaterá sobre a terra, socorro! E a dona Laura se preparava para desencarnar, colocaram o rádio lá, e o locutor estava desesperado, né? Então ele começou a se transmitir de 10 em 10 minutos, daqui a pouco de 5 em 5, daqui a pouco de minuto em minuto, depois ele começou a berrar. Ficou descontrolado. E o Clarencio, calmo. 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 E todo mundo meio preocupado, mas olharam para o Clarencio estava calmo. E aí perguntaram para ele: nós não vamos atender? O amigo está meio apavorado. E o Clarencio disse assim: nossos amigos do Ministério da União Divina nos disseram que a guerra é inevitável. Dizem eles que a comunidade terrestre ingeriu por muito tempo substâncias tóxicas e faz-se necessário que agora ela... Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tranquilo. Tranquilo. Eu disse tranquilo, não fácil. Eu disse em paz, não sem dor. Eu disse sob o controle das inteligências divinas, não sem mudanças assustadoras para nós encarnados. Por quê? Porque eu recebi um tesouro da doutrina espírita. Um tesouro. Enquanto muitos jovens de hoje admiram o Elon Musk, nossa, né? Eu também admiro, das indústrias Tesla, grande executivo. Quem não admirou Steve Jobs? Quando eu vi pela primeira vez aquele aparelho, que eu não vou fazer propaganda aqui, aparecer, eu ficava assim igual criança. Mas eu só não admirei mais essas pessoas
Porque eu havia aprendido com a doutrina espírita que o planeta Terra também tem um CEO. O mais alto executivo de Deus. O gerente do gerente do gerente do gerente. Tem aproximadamente 5 bilhões de anos que ele, integrando a comunidade dos Cristos, está envolvido com a Terra. Então eu te digo, nós ainda não tínhamos consciência de que existíamos, e ele já era o Cristo. Então eu termino com a frase de Bittencourt Sampaio, na revista Reformador. Cristo está no leme. Eu não estou dizendo, não vai ter tempestade. Eu não estou dizendo que você não vai enjoar e não vai vomitar. Vai. Vai. Eu não estou dizendo que a água não vai entrar e você vai ficar assustado. Vai. Eu não estou dizendo que raios não irão cair na embarcação. Eu não estou dizendo isso. O que Bittencourt Sampaio disse é: Cristo está no leme. Essa embarcação tem um comandante. Tem um comandante. Então, a caminho da luz. Muito obrigado.